Tenho hérnia de disco, posso correr? Ou a hérnia de disco é prejudicada durante o ato da corrida? Tudo isso eu vou te explicar aqui com detalhes até o final desse vídeo. Então fique comigo até lá. Mas antes disso, vou pedir que você curta aqui a nossa página e também clique no sininho das notificações. Isso faz com que eu promova mais vídeos para você. E assim que sair um vídeo novo, você receberá. Mas vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Qual é a função dos discos intervertebrais? A função deles é receber carga, distribuir, auxiliar no movimento, tudo isso. Então esse é um ponto que eu quero que você anote aí. Outra questão. Quando nós falamos em disco, muitas pessoas encontram em exames de imagem as questões de nossa, eu tenho uma degeneração do disco, eu tenho um abaulamento, eu tenho uma hérnia, eu tenho isso e aquilo. E aí eu faço uma analogia com você agora. A pele que você tem hoje, sua pele mesmo, aí a pele, né? É a mesma pele que você tinha há 15, 20 anos atrás? Eu acredito que não. Eu até brinco, né? Queria ter, mas não temos. A partir do momento que nós vamos envelhecendo, as características vão mudando. Então essa mudança de característica é normal tanto para a nossa pele, que nós conseguimos enxergar, e também para a nossa coluna, para os órgãos, para as vísceras, para as articulações e por aí por diante. E isso mostra o quê? A nossa pele, a partir de, que eu citei para ti, né? Há 15 anos atrás, era de uma forma, hoje é de outra. Porém, ela cumpre a sua função. A pele aqui, o sistema tegumentar, ele tem sua função. E mesma coisa dos discos intervertebrais, da nossa coluna. Há 15, 20 anos atrás, ele tinha uma característica. Hoje são outras. Porém, ele não deixou de fazer sua função. E aí entra aquela polêmica. Por que eu estou com dor? Ou por que meu paciente tem dor? Bem, é uma questão multifatorial. Então não é um fator único. Tem alguns pontos que nós podemos dizer que são propício ou suscetível ao aparecimento de dor. Mas isso não significa história única sobre isso. Então o primeiro ponto que eu quero te falar sobre a questão de pontos importantes para o aparecimento de dor. Vamos lá. Sedentarismo é um dele. Histórico genético é outro dele. Pessoas que já tiveram dor lombar tem uma chance grande de ter uma recidiva. Outra questão, o fumo, ele também predispõe à questão da dor lombar. Outro ponto, a parte psicossocial, estresse, irritabilidade, ansiedade, depressão, todos esses fatores são predispostos a disparar dor lombar. E aí eu falo para você, poxa, então esses fatores são predispostos, como é que está a vida do indivíduo, o pensamento, toda essa abordagem para você falar assim, não tenho dor lombar, ou estou com dor lombar. É muito comum nós relacionarmos a dor lombar com coisas patoanatômicas. O que é patoanatômica? Eu tenho uma degeneração, eu tenho um abaulamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Lembre-se, é normal. E eu até brinco aqui, né, tanto com os meus alunos de pós-graduação, lá no meu curso de hérnia de disco, eu também comento muito disso e trago até bastante mais artigos do que eu estou trazendo aqui para você, que é a questão de, eu aposto com você, se você pegar um indivíduo de 30 a 60 anos, ou até mais, você vai ter um exame de imagem normal. Não existe. Sempre você vai encontrar achados, mas os achados não estão associados à dor. É um equívoco que nós temos. Um equívoco muito grande é querer associar os achados de exames de imagem com a dor nas costas, principalmente a hérnia de disco. Então, com isso tudo, vem criando-se muito mito sobre essas relações. E um dos mitos que eu vou falar para você agora é a corrida. Correr prejudica a hérnia de disco devido ao impacto que a corrida proporciona? A resposta é não. Olha que interessante este artigo que eu preparei para você aqui. Este artigo mostra o seguinte, a relação de pessoas com hérnia de disco praticando corrida. Então, assim, não tem uma relação de, nossa, o impacto vai aumentar, Y, Z. Não vai acontecer. Ou pessoas que têm dor lombar
vai acontecer de piorar os sintomas e tudo mais? Também não, então fica tranquilo. O que acontece é o seguinte, a partir do momento que a pessoa tem ou está com a hernia de disco naquele momento, acontece hipóxia e inflamação. E automaticamente a postura ereta pode disparar dor, mas isso não significa que a corrida ela é um fator ruim para isso. Então é bem complexo essa ideia de você pensar dessa forma. E é o que eu sugiro para você. Pense dessa forma, utilizando essas estratégias de que nosso corpo foi feito para se movimentar, não foi feito para ficar na dinâmica. Tanto que se você pegar uma pessoa e mandar para o espaço, tem vários relatos de pessoas que já foram para o espaço e eles têm que fazer atividade física durante o seu trajeto de ida e volta, devido à falta de impacto, seja ela na coluna ou seja também na parte óssea. Então precisamos receber impacto. E tem um grupo em especial. Por que eu chamo grupo? Algumas pessoas que têm hernia de disco e não tem dor nenhuma, zero, pratica corrida, pratica atividades até mais intensas do que a própria corrida. E outras pessoas que têm uma hernia de disco, às vezes num fator menor, extremamente pequenininho, e esses fatores a pessoa eleva, tem um nível de dor absurdo. Por que isso acontece também, né? Pensando dessa forma, a dor, ela determina, são vários fatores que vão pensando em gerar, né, dor. Então não é só o fator carne, tá? Não é só o fator do nosso corpo, da nossa estrutura, e sim toda a nossa vivência de vida sobre dor. Quer um exemplo? Pessoas que fazem tatuagem na costela. Tem umas pessoas que sofrem de dor muito intenso e outras pessoas nem sentem. Por que umas sentem e outras não? É o limiar, é a percepção de dor de uma diferente da outra. Então também tá aí para o fator de hernia de disco, tá? Então, de uma forma geral e resumida, a corrida ela não machuca, ela não potencializa a hernia de disco. Até mesmo pessoas que têm dor na coluna, ela não vai prejudicar. Pode ser que naquele momento o paciente que está com dor, ele não é indicado a corrida naquele momento, mas não que a corrida seja lesiva para esses indivíduos, tá bem? Um abraço, espero ter dividido muito bem com você esse tema e claro, curta, comenta, compartilhe para poder que todos tenham uma boa informação sobre esse assunto. Um abraço!